Saudações família, quem fala mais uma vez é José Moisés Duarte, do canal também do mesmo nome, José Moisés Duarte. Então pessoal, não sei se vocês entenderam que hoje neste vídeo eu introduzi de uma forma diferente. Então, normalmente para quem já é antigo cá no canal, sabe muito bem que os meus vídeos eu começo por falar. Aqui quem fala mais uma vez é Tio Boy José Moisés Duarte. Então hoje eu retirei esta parte de Tio Boy, ou essa parte que eu falo sobre boy, né? Então, acontece que tem um inscrito que chegou cá no meu canal e disse que cá no Brasil a questão boy refere-se muito mais aos gays, né? Não sei se isso está certo ou está errado, mas ele disse um pouco sobre isso aí. Então eu senti que, ei, será que esse todo o tempo eu estava me gaysando? Então por isso que eu hoje preferi retirar, mas não faz, para mim não tem nenhum problema, posso continuar a usar porque eu gosto de usar. Cá em Moçambique essa palavra boy tem um outro significado, tem um significado de homem, né? Ou rapaz, então não sei se dá para retirar, dá para continuar, fica ao vosso critério aí. Então pessoal, neste vídeo eu não venho falar sobre isto aí, eu vim mesmo para falar sobre a influência que o português brasileiro tem cá em Moçambique. Então o que está acontecendo? O português do Brasil está cada vez mais a afetar a população moçambicana. Vocês nem têm noção em que forma está a afetar. Então neste vídeo aqui eu vou tentar te explicar de uma forma muito descontraída, fora de roteiro, fora de limitações de escrita. Então eu não tenho nenhum papel aqui, não tenho nada. Quero te explicar diretamente daquilo que eu costumo ver cá em Moçambique. Mas antes de nós falarmos sobre essa questão do português brasileiro vir cá em Moçambique com grande força, com grande impacto, vou mesmo tentar falar primeiro sobre, olha só esta camiseta, sente só, né? Então veja o meu look de hoje, eu vim vestido mesmo a um africano. Esta é uma camisa feita de capulana, né? Não sei se vocês conhecem esse tipo de pano. Então são os panos que são usados bastante cá em Moçambique. Em alguns casos usamos o mesmo pano para fazer camisetas. Então veja só como é que essa camiseta é linda, é bonitinha, né? Então eu recebi de presente. Então obrigado para você que me ofereceu. Não é alguém brasileiro, mas é uma amiguinha cá de Moçambique que faz esse tipo de camisas. E por incrível que pareça, me deu de presente. Bom, então, agora já podemos partir para essas que são as coisas que fazem com que o português brasileiro seja muito usado cá em Moçambique. Bom, para começar, tenho que contextualizar um pouco sobre o português que é usado cá em Moçambique. Bom, para alguns cá em Moçambique pensam que usam português de Portugal, mas isso eu tenho certeza que não. É bem simples. Em Moçambique, durante o tempo, depois da independência, depois de adotar o português de Portugal como língua oficial do nosso país, com o tempo os falantes da língua portuguesa de cá de Moçambique vão alterando o português independentemente das influências, porque nós sabemos que a língua em algum momento sofre algumas alterações por conta de influências. Eu acredito que isso também é bem visível aí no Brasil ou em outros países, onde a língua oficial é muito influenciada por alguns países, uma língua estrangeira. Então não passa de diferente cá em Moçambique. O português de Portugal cá em Moçambique não é falado, apenas é escrito. Porque é bem comum, alguns linguistas cá de Moçambique já tentaram ver, já tentaram comparar um pouco do português que é falado cá em Moçambique e do português que é falado em Portugal. Entre aspas, nós falamos português de Portugal, português europeu. Mas se você for a vir cá em Moçambique, vais notar que o português que é usado cá não é 100% moçambicano. Então, alguns linguistas pensam que nós falamos português moçambicano. Estás a ver o que é isso? Então, com o tempo, Moçambique está a adotar a própria língua portuguesa do próprio país. Como é que essa língua está influenciada com o Brasil? Bem, a língua portuguesa que é usada cá em Moçambique na fala, então não podemos juntar as coisas. Estou a dizer na fala, não na escrita. É bem comum cá em Moçambique uma pessoa falar de uma forma e escrever de uma outra forma. E eu acredito que também aí no Brasil pode também acontecer esse tipo de coisas. Então o jeito que nós falamos não é o mesmo jeito que escrevemos. Nós falamos o nosso português moçambicano, entre aspas, é um português que ainda não está oficializado, né? Ainda não tem dicionário, ainda não tem gramática. Bom, cá em Moçambique, há 10, 15 anos atrás, como se fala, né? Entre aspas, 10 anos atrás, nem sei se existe isso. Então, era bem comum encontrar jovens falando apenas o português moçambicano. Então, por aumento das tecnologias, isso eu falo sobre a internet,
a televisão. Então nós acabamos por ver muita influência brasileira. É no caso das novelas, dos filmes, de alguns materiais didáticos que estão disponíveis na internet. Há esses anos que Moçambique não estava totalmente digitalizado, não estava a se usar com grande frequência esse tipo de plataformas. Então o português estava muito limitado. Mas agora é bem comum ver cá em Moçambique muita gente falando como brasileiro. Se não estou em erro, eu nunca vi um moçambicano que não tem influência brasileira a falar sobre vaquinha. Então nós cá em Moçambique, normalmente, o nosso português não entra vaquinha. Vaquinha é uma expressão brasileira. Então cá em Moçambique, há esses anos aí, não se falava, mas agora é bem comum encontrar um grupo de jovens dizendo: vamos fazer uma vaquinha para comprar uma determinada coisa. Então é bem comum agora ver esse tipo de jovem. É verdade que alarma algumas pessoas. Há pessoas que você pode falar com eles: vamos fazer vaquinha, e não entender nada, porque essa pessoa ainda não tem influências brasileiras. Eu já disse que nem todos os moçambicanos têm influência brasileira. Isso depende do lugar onde vive e das influências que ele tem. É verdade que as influências brasileiras para nós cá em Moçambique chegam a partir das televisões, a partir dos jornais, a partir da internet, as redes sociais. Então, resumindo, as influências chegam cá a partir da internet e televisão. E em Moçambique eu já disse que os jovens, agora principalmente os jovens, é que levam bastante a questão do português brasileiro para cá. Porque não sei se vocês sabiam que cá em Moçambique a maioria da população é jovem. Então os jovens que estão mais ligados na questão da internet, na questão da digitalização. Então muita gente, os velhos, né, entre aspas, as pessoas mais velhas, não usam internet. Eu já disse que cá em Moçambique os mais velhos estão longe da digitalização. Eu fico surpreso quando vejo cá no meu canal de YouTube, a maioria das pessoas são de 18 aos 75 anos de idade. Eu vejo, alguém de 75 anos de idade está aqui a me assistir. Então eu fico meio surpreso porque cá em Moçambique essas pessoas não usam internet. Não sei porquê. E uma das coisas que faz com que o português brasileiro chegue em Moçambique com mais força são mesmo as igrejas universais. Não sei se vocês sabem, mas cá em Moçambique existem várias igrejas universais, várias igrejas espalhadas no nosso país. Então o que acontece? As pessoas que pregam nas igrejas universais muitas das vezes são pessoas brasileiras, com sotaque brasileiro e que falam português brasileiro. Então, onde é que aparece esta influência? Bom, a maioria dos crentes passam a ouvir e gostar aquele sotaque, o sotaque brasileiro, de dizer gente. Então, o que acontece? Os moçambicanos, por tanto gostar daquele sotaque, em algum momento levam aquele mesmo sotaque para eles. E é bem comum ver também algumas pessoas que rezam na Igreja Universal começarem a falar como brasileiro. Eu não sei, acham que falar daquela forma é bonito, é mais melhor que falar como um moçambicano, português moçambicano? Eu não sei o que acontece, só sei que muita gente moçambicana prefere levar o sotaque brasileiro quando está a falar sobre Deus, quando está a pregar a palavra do Senhor. Então eu não percebo muito bem o que acontece, porque que nós cá moçambicanos gostamos bastante de levar a fala brasileira, levar o sotaque brasileiro para nós. Então eu não entendo muito bem o que acontece a essas pessoas que vão à Igreja Universal, que rezam o nome do Senhor nas igrejas universais, com pastores falantes do português brasileiro. Então é muito comum encontrar religiosos moçambicanos que rezam nas igrejas universais com este sotaque brasileiro. Até já levam para o seu dia a dia, já começam a falar que nem brasileiro. Fica meio estranho, mas não tem como. Eles mudam e em algum momento passa a ser uma mudança repentina. Você nem percebe, só vem de repente um moçambicano falando: gente, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se é assim que vocês falam, mas muitas das vezes acontece isso. As igrejas universais influenciam bastante no português brasileiro cá em Moçambique. Então o português brasileiro chega cá em Moçambique influenciado também diretamente às igrejas universais. Bom, a outra coisa que vocês acho que não sabiam é mesmo a questão da internet. Então esta parte que eu irei falar vai ser mais separada do lado da internet. Vou mesmo falar sobre os sites em que estão disponíveis na internet. Não sei se vocês têm noção, por serem brasileiros, não sei, mas nós cá em Moçambique, ou cá na África, ou noutra parte do mundo, falantes da língua portuguesa, nós quando fazemos pesquisa na internet,
nós nos deparamos quase a 80% dos sites estão formatados em português brasileiro, diferente do português de Portugal. Então o que acontece? Por exemplo, eu sou estudante universitário, eu tenho em alguns momentos preciso de fazer pesquisas na internet, e quando vou lá nos sites que me dão resultados da coisa que eu quero, dentro lá está tudo em português brasileiro. Então o que eu quero é mesmo português de Portugal ou português europeu, porque eu já disse, nós cá escrevemos em português europeu, mas falamos o nosso português moçambicano, um português que não existe, por conta de adesão de... Nós adicionamos muitas palavras moçambicanas ao nosso português, entre aspas, de Portugal, então fazendo com que o português que nós falamos cá não seja de Portugal. Então o que acontece? Quando nós deparamos com a informação na internet em português de Portugal, nós fazemos leitura do artigo completo em português de Brasil, né? Do português do Brasil. Então nós quando lemos aquele português do Brasil, em algum momento ficam algumas formas de abordagem de uma pessoa brasileira, porque eu acredito que quem escreve aquilo é alguém brasileiro, então tem uma abordagem diferente no seu conteúdo. Então o que acontece? Lá dentro do artigo que você vai ler, há de encontrar muitas abordagens brasileiras, muita forma de falar brasileira. Por exemplo, eu já disse para vocês que a diferença mais notável entre português do Brasil e português português europeu é mesmo a questão de uso de gerúndio. Então, nós cá em Moçambique não temos grande uso do gerúndio, né? Falo isso, as palavras que, por exemplo, faltando, ficando, mordendo, indo. Então, no artigo de português de Portugal, é muito difícil você encontrar escrito esse tipo de palavras no gerúndio. Então, não quer dizer que não exista. Existe, mas não se usa bastante. Então, nos artigos brasileiros, você encontra muito. Então, o que acontece? Quando você quer fazer o seu trabalho, o que é que tu fazes? Tu pegas o texto, formatas, tira os gerúndios que estão lá expostos, coloca no infinitivo, que é a forma que nós falamos cá em Moçambique. Nós colocamos tudo no infinitivo. Então, em algum momento, aquele gerúndio fica conosco. E há certas pessoas que, quando fazem alguns trabalhos científicos, não notam muita diferença na escrita. Eu falo isso porque sou estudante de língua portuguesa e eu tenho noção do que eu estou a falar. Então, essas palavras, em algum momento, nós como estudantes de língua, nós retiramos e colocamos no infinitivo. Por exemplo, os trabalhos de past copy, né, os trabalhos de pesquisa. Nós, quando procuramos informação, é bem claro que nós podemos copiar quase toda a informação e retirar uma das melhores partes, né, para tu colocar no seu trabalho. Então, nessa retirada, nós colocamos o nosso português cá, de Moçambique, português de Portugal. Então, o que acontece é que só de nós ter lido o artigo em português do Brasil, então nós ficamos com aquela ideia na cabeça que o brasileiro também escreve de uma certa forma, e em algum momento nós usamos este português no nosso dia a dia. Em suma, tudo isso que eu disse sobre a internet é porque mesmo quase tudo, 80% ou 90% das pesquisas que nós fazemos na internet somos redirecionados a sites que são formatados em português do Brasil. Então, praticamente tudo que nós lemos na internet está em português do Brasil. E eu prefiro também português do Brasil, porque para mim é mais direito, vai diretamente ao assunto, apesar de depois passar por alguma modificação. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu tinha para hoje. Se você gostou, aproveita aí, deixa like, inscreva-se no canal. Se esse foi o primeiro vídeo que você assiste cá no canal, aproveita, inscreva-se e partilhe este canal também. Parece que é o seu amigo. Então, eu sou José Moisés Duarte, muito obrigado a você que chegou até o final deste vídeo. E não se esqueça de comentar o que é que você achou do vídeo e o que é que você gostaria que eu fizesse num próximo vídeo. Muito obrigado também vai para você que se inscreveu no canal, se eu mesmo ter pedido. E muito obrigado também vai para vocês todos que têm comentado nos meus vídeos e a vocês que têm vindo no meu privado, no WhatsApp. Muito obrigado também vai para todos vocês que me assistem em todo o canto do mundo. E tchau!